A paz do Senhor, irmãos. Bom dia aos amigos, em nome de Jesus. Quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor que está escrito em Josué 24. No versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deixarem os deuses aos quais serviram seus pais. Versículo 15 diz: Porém, se os parecerem mal aos olhos do Senhor, escolha hoje o que tu vais servir. A palavra hoje é referente a Josué quando lembrava o seu povo das promessas que Deus fez com seus pais anteriormente e que muitos deles estavam esquecidos, que o Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Claro que no tempo dele, porque Ele é Deus, Ele determina e Ele cumpre. Não há necessidade de nós entrarmos em desespero quando as promessas do Senhor existem na nossa vida. E aqui Ele fala com o seu povo, e Ele diz, para o seu povo: vocês têm que temer ao Senhor de coração, vocês têm que temer de verdade, vocês têm que temer com sinceridade, com autenticidade. Vocês não podem duvidar das promessas que Deus tem na vida de vocês. Porque Josué sabia que Deus iria cumprir. Porque Josué era profeta do Senhor, era observador da palavra, zelador dos princípios e da lei do Senhor. E ele tinha contato com o Senhor, ele falava com Deus. Assim como todos os demais profetas andavam com Deus, falavam com Deus, ouviam a palavra do Senhor, andaram com Jesus, mesmo depois que Jesus ressuscitou, muitos ainda viram Jesus, e o povo servia como testemunha dos acontecimentos da época. E não é diferente hoje, porque o mesmo Jesus que ressuscitou, ele continua conosco. O mesmo Deus que falava com os profetas é o mesmo Deus que fala com os profetas de hoje. Falam com Deus, eles falam com Deus e Deus ordena e eles falam conosco. E Josué era um grande líder que representava o povo e que não se corrompia em hipótese alguma, porque ele era um homem escolhido por Deus e ele decidiu servir ao Senhor. E assim ele orientava o seu povo, que o povo decidisse servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. Que na verdade a sinceridade do ser humano é a condição, é o estado dele de espírito. Se você é sincero, automaticamente você vai ser uma pessoa verdadeira, dos fatos. Vai crer naquilo que Deus prometeu para você, crer nas promessas. Se você é um cristão sincero e verdadeiro, então fique tranquilo que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Assim como Ele prometia para aquele povo e cumpria, assim Ele cumprirá na nossa vida nos dias de hoje. Essa palavra, Ele orienta, é uma exortação de Josué para com seu povo. E no capítulo 15, ele dá uma condição. Você tem que escolher a quem você vai servir. Quem você vai servir? A Deus de Abraão, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Josué? Ou você vai escolher a servir os deuses do bel prazer da vida, os deuses do meu salário é alto e eu não dependo de Deus, porque eu ganho bem, eu dou o melhor para minha família, eu moro numa casa maravilhosa, eu não pago aluguel, eu ganho muito bem. Então, e aí Deus vai ficando em segundo plano na tua vida. E aí quando vem a situação, aí você pergunta: e agora, Deus? E Deus vai perguntar: e agora, a quem tu escolheste? Então, Deus é tão bom que Ele ainda está com a sua graça e com seus braços estendidos para nos perdoar e nos aceitar um novo concerto, que foi aqui que Josué está dizendo. Ele fez um novo concerto.
Esse novo concerto significava exatamente isso, um povo que estava esquecendo dos benefícios de Deus na vida. Mas Josué chamou atenção, Josué orientou-os e Josué lembrou que as promessas do Senhor, elas não falharão. Porém, nós devemos escolher a quem servir. Ou você serve ao Senhor, ou você serve os seus status. Nos dias de hoje seria isso, né? Os deuses. Então, eu quero dizer para você, quem você escolheu para passar por todas as dificuldades nessa vida e ser uma pessoa vitoriosa. Porque nós devemos fazer uma escolha, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, aos deuses do mundo. E Josué orienta, como assim todos os demais profetas que deixaram um grande legado para nós, a escolher a servir Jesus e ser fiel em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida. Assim nós podemos conquistar as nossas vitórias confiando no Senhor Jesus. Que esta mensagem possa fazer você refletir a quem você está servindo. E não é para aquele mundo que não serve a Deus, não, que já escolheram, já fizeram a sua escolha. É para nós cristãos, que muitas vezes estamos dentro da igreja, mas ainda estamos esquecendo que Deus ainda cura, que Deus liberta, que Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser e como Ele quiser. Deus é Deus, Ele vai continuar sempre sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E acabou, ponto final. Para nós que somos crentes, devemos confiar na palavra do Senhor Jesus. As maiores profecias estão aqui, na palavra do Senhor. Assim como Deus abençoou grandemente Moisés, grande líder, Deus também vai te abençoar, vai te dar um refúgio, vai te dar uma solução, porque assim como Deus deu uma solução quando Ele tirou aquele povo lá do Egito, escravos de Faraó, por muitos dias viajaram pelo deserto, sol quente, frio, calor, fome, sede, senhores e senhoras, velhos e crianças, animais, aquela multidão caminhando ali. E quando chegaram na beira do mar e que olharam, à vista vinha Faraó para o exterminar. E agora, qual a solução que você tomaria hoje? De um lado Faraó para lhe matar e do outro lado o mar para você morrer afogado, porque estavam na beira entre mar e Faraó. E aí o que aconteceu? Moisés clamou ao Senhor. Moisés, por mais que ele tivesse ficado um pouco chateado por muitos que murmuraram ali, de dizer, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, tirou lá nós da escravidão para morrer aqui. E eles esqueceram que Moisés era um homem de Deus, conversava com Deus e ele estava ali cumprindo a ordem de Deus. E Deus ia dar uma solução para ele. E então, naquele momento de desespero, o que aconteceu? Deus desceu em forma de coluna de fogo e cercou o Faraó. E não deixou que Faraó e seus cavalheiros fortemente armados atacasse aquele povo de Deus. E foi naqueles momentos ali em que Deus cercava Faraó para não se aproximar do povo de Deus, foi quando Deus então ordenou a Moisés que tocasse nas águas para aquele povo passar. E Moisés tocou nas águas, o mar se abriu e aquele povo passou. E a Bíblia registra que a irmã de Moisés, a felicidade, a alegria foi tão grande daquele povo que Miriam cantou, só o Senhor é Deus. Quando ela atravessou, que viu todo aquele povo do lado de lá, ela cantou e se alegrou no Senhor, porque só o Senhor é Deus para nos dar socorro, para nos dar esperança, para cumprir a palavra. Mas Deus não deixou os seus profetas, Deus não deixou Moisés na mão. Deus, e quando o incrível mistério maior foi quando aquele povo passou, o Senhor se retirou da frente de Faraó como coluna de fogo, liberou a passagem para que eles avançassem no mar. E eles avançaram, então o Senhor concluiu a sua grande obra, que foi destruir, né, os inimigos de Moisés. E destruiu todos os faraós ali, morreram afogados. Há quem se diga que o mar não secou totalmente,
e aquele povo passou com a água pelo joelho. O que importa? Importa que o povo passou, o povo de Deus foi salvo, e o que importa é que Deus destruiu todos os inimigos daquele povo e mostrou para aquele povo que ele estava com eles e não com Faraó. Que quem servia com fidelidade era Moisés e não Faraó. Faraó era inimigo de Moisés, Faraó era inimigo de Deus, Faraó escolheu ser inimigo de Deus e ele foi destruído. Assim acontece nos nossos dias de hoje. Não nos preocupemos não com nossos inimigos, com os ataques, com as afrontas, né? Nós devemos dar graças a Deus. O que nós temos que fazer é apenas orar. Então, você que não escolheu Deus, escolha Deus. Vai ser a sua melhor escolha, porque você vai transpor as barreiras. Porque quando você chegar em certa dificuldade, que você não conseguir transpor as barreiras, o Senhor vai abrir o caminho para você passar. Se você tiver com algum problema, alguma enfermidade, você olha de um lado e olha de outro e não vê solução, você vai e você clamar ao Senhor, o teu socorro virá do céu. Assim como Deus desceu como coluna de fogo para proteger aquele povo, para que não fossem assassinados por Faraó, Deus vai descer do céu para proteger você de qualquer situação que porventura você venha a sofrer. Mas siga a orientação de Josué. A quem você vai escolher? Você vai escolher servir ao Senhor, ser verdadeiro, ser fiel, ser sincero, ou você vai escolher a sua vida, a seu belo prazer dessa terra? Porque aqui nós somos apenas passageiros. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Então a palavra é: escolha Deus, porque essa será a tua melhor escolha. Amém?